Fala, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aquela viajada de que o professor sem graça é youtuber, que não é. Bem, gente, olha só, esse vídeo que a gente está gravando hoje aí é sobre a formação de gêmeos. É uma aula que a gente já teve, mas eu prometi gravar para vocês terem em arquivo para revisarem quando for necessário, que quiserem estudar para alguma avaliação ou fazer algum exercício de vocês, tá legal? Então, formação de gêmeos é o assunto de hoje, como o corpo forma os gêmeos, aí para lá, blá, 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 blá. Bem, gêmeos são formados a partir da fecundação, né? Tudo começa no processo de reprodução sexuada, onde os gametas se fundem e da fusão de gametas é formado o zigoto, a primeira célula que dá origem a você. A fecundação ela ocorre em uma parte específica no corpo da mulher, né? Tá aí a fecundação mostrando o gameta masculino, aqui o gameta masculino em espermatozoide aparecendo bonitinho, deixa eu só botar um apontador para ficar mais bacana para mim. Ó, aqui está o espermatozoide então, o gameta masculino, que se junta ao gameta feminino, o ovócito secundário, o óvulo ainda imaturo, e quando os dois se juntam, forma o zigoto ou célula-ovo, a primeira célula que dá origem a você. O que é interessante é que hoje você tem na casa de 70 trilhões de células. Hoje ainda não, que você não é adulto, mas quando você estiver completamente formado pós-adolescência, chegará a... Desculpa, eu falei 70? Estava errado, são menos, bem menos. 37 trilhões de células. Já é coisa pra caramba. Se eu te perguntar quantos zeros tem em 1 trilhão, você vai levar um tempão aí contando nos dedos quantos zeros tem, porque sabe que é um negócio bem grandão, certo? Então a fecundação começa a formação da vida. E quando os gametas se fecundam na tuba uterina da mãe, você vai ter formação do zigoto, a primeira célula do indivíduo. Beleza? Aqui eu estou mostrando para vocês os dois gametas, tanto o espermatozoide como o óvulo ainda imaturo, ainda como ovócito secundário. O espermatozoide tem uma cabeça, uma cauda e uma peça intermediária. Aqui nesse desenho não aparece, mas tem uma região logo abaixo da cabeça e antes do começo da cauda, chamada de peça intermediária, que é rica em mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas do citoplasma que dão energia para a célula. Então aí é muito rico em mitocôndria para o espermatozoide ter muita energia, porque ele tem que nadar, tanto no corpo do homem como no corpo da mulher, para conseguir encontrar o ovócito e fazer a fecundação. Tá legal? Na parte da cauda, o que existe são proteínas envolvidas por membrana, que fazem com que o flagelo bata para fazer a movimentação acontecer. Na região da cabeça, duas partes importantes: o núcleo, que contém o material genético do pai, e o acrossomo, uma bolsa de membrana rica em enzimas que vai ajudar o espermatozoide a invadir o ovócito secundário. Aqui está o gameta feminino, o ovócito, o óvulo ainda imaturo. Esse é o núcleo, onde está o material genético, o citoplasma da célula, e esse laranjinha aqui é a membrana. O corpo polar primário, o glóbulo polar, a gente vai aprender com calma mais à frente, tá? Esquece esse cara um pouquinho aqui. Então aqui no óvulo, essa é a região que vai ser fecundada de verdade. Só que além da célula em si, existe uma camada protetora pós-membrana, chamada de zona pelúcida, formada por um carboidrato chamado de ácido hialurônico. E além disso, células que revestem o óvulo todo, chamadas de corona radiata, para proteção literalmente. O espermatozoide vai atravessar a corona, entrando por entre as células, e tem que digerir a zona pelúcida para fecundar o gameta em si. É o que está aparecendo nesse próximo esquema. Ó. O espermatozoide passa pelas células da corona, o acrossoma se rompe, libera enzimas que permitem a digestão da zona pelúcida, a membrana do espermatozoide se liga à membrana do óvulo, do ovócito, o núcleo do espermatozoide se junta ao núcleo do óvulo, formando um núcleo diploide. Então, a partir de agora, com o núcleo diploide, já não mais é óvulo, agora vai ser zigoto, a primeira célula que vai dar origem ao nosso organismo. Beleza? Quando esse espermatozoide entrar, nenhum outro consegue, é por isso que esse que está indo embora. Ele não consegue entrar uma vez que, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, pequenos grânulos localizados próximo à membrana impedem a entrada de qualquer outro espermatozoide. Essa é a base da fecundação, que ocorre onde? Na tuba uterina. Aqui está o ovário da mulher, a ovulação sendo mostrada, liberação do ovócito secundário, com sua corona radiata e zona pelúcida ao redor. E espermatozoide fecunda o espermatozoide, fecunda o óvulo no terço médio, né? No início do terço médio da tuba uterina, forma o zigoto. Esse zigoto vai sofrendo divisões celulares até virar um blastocisto, já um embriãozinho, que vai se fixar à parede do útero, dando origem ao novo ser. Aqui do lado tem o desenho do blastocisto. Nós vimos na aula de embriologia
na aula de embriologia que eu vou gravar e botar disponível para vocês, você vai ver também falar um pouquinho mais desse tal de blastocisto, tá? No blastocisto a gente tem dois conjuntos de células. As células azuis formarão a placenta, as células amarelas formarão o embrião. Então aqui vai formar o embrião, aqui vai formar a placenta, beleza? E quando o blastocisto fixa no útero, ocorre a nidação, que é o início da gravidez na mulher. Como um blastocisto fixou apenas no útero, essa é a gravidez de um único indivíduo. Tudo bem? E com gêmeos, Rangel, como é que acontece? Primeiro vamos falar dos tipos de gêmeos, que são dois. Existem os gêmeos dizigóticos, aqueles gêmeos chamados de gêmeos fraternos, os gêmeos que podem inclusive ter sexos diferentes, ou como aparece nessa foto, essas duas lindezas da natureza aqui, ó, dois bebês que podem inclusive ter características físicas diferentes, cor de pele diferente, textura de cabelo diferente, formato de boca, olho ou nariz diferente. Isso tudo porque, na verdade, são dois irmãos gestados ao mesmo tempo. O que aconteceu de tão importante aí, Rangel? Para formar dois irmãos gestados juntos, mas eles são diferentes entre si. Como é que se formam, então, os gêmeos dizigóticos? Deixa eu te explicar. O nome já está caguetando para a gente. Di significa dois. Zigóticos vem de zigoto. São dois zigotos. O que acontece é que a mãe ela tem uma poliovulação. Em vez de liberar um óvulo só no ciclo menstrual, ela libera dois ou mais. Nesse caso, como são dizigóticos, são dois óvulos liberados, dois ovócitos liberados. A mãe liberou dois ovócitos, só que o pai ejaculou 4 milhões de espermatozoides. O que não falta é espermatozoides para fecundar o ovócito. Então, como você está vendo aqui na primeira foto, esse ovócito vermelho vai ser fecundado por um espermatozoide, um ovócito e um espermatozoide, formarão um zigoto. Aqui embaixo, um outro ovócito vai ser fecundado por um outro espermatozoide, um ovócito, um espermatozoide, um outro zigoto. Então serão dois zigotos formados no corpo dessa mulher. Aí o zigoto começa a sofrer segmentação. Uma célula vira duas, duas viram 4, 8, 16, 32, até formar o blastocisto. O primeiro zigoto forma o primeiro blastocisto, o segundo zigoto forma o segundo blastocisto. Esse blastocisto se gruda ao endométrio, esse blastocisto também se gruda ao endométrio. Teremos dois blastocistos ligados ao endométrio. Cada blastocisto vai dar origem a um bebê diferente. Então, esse blastocisto de cima dá origem ao bebê da direita, o blastocisto de baixo ao bebê da esquerda. Assim, como são zigotos diferentes, blastocistos diferentes, podem ser crianças com sexo diferente, características físicas diferentes, porque são dois irmãos gestados ao mesmo tempo. Beleza? Esses são os gêmeos dizigóticos. Ó, o que pode acontecer? Na verdade, o que acontece na formação deles, né? No momento da ovulação, a mulher libera dois ovócitos. Eles nem sempre apresentam... Geralmente, o que a gente pensa? Como são dois ovócitos, dois blastocistos, duas placentas. Geralmente sim, mas às vezes a placenta pode invadir um espaço da outra e se fundir, virar uma placenta única. Só que apesar de ser uma placenta única, cada bebê vai ter a circulação dele em relação à mãe individualizada. Os vasos de um não se comunicam com o de outro. Então a comunicação vascular entre filho e mãe não tem ligação direta. Tá legal? Eles sempre são formados, deixa eu voltar lá, desculpa. Eles sempre são formados a partir de dois óvulos, por isso que eles podem ter sexos diferentes. Que fatores influenciam a formação desses gêmeos dizigóticos? Primeiro, níveis altos de FSH em mulheres. Como as mulheres podem ter níveis mais altos de FSH do que o normal, elas podem ovular mais de uma vez e aí gerar esses gêmeos aí. Outra característica, mulheres com idade um pouco mais alta também podem ter influência, não é verdade única e concreta, podem ter uma ovulação dupla ou tripla, gerando gêmeos aí no meio do caminho também. Então são dois motivos que podem influenciar na formação dos gêmeos dizigóticos. E os gêmeos monozigóticos? Essas duas fofuras, você está vendo aqui, iguaizinhos entre si. Esses meninos bonitos juntos aqui têm as mesmas características físicas, ou são absurdamente semelhantes. Por quê? Porque eles são monozigóticos. Foram formados de um zigoto único. Tem duas formas disso acontecer. Vamos para a primeira. Na primeira, um único espermatozoide
fecunda um único ovócito, formando um único zigoto. Então, só um zigoto é formado, monozigótico, lembra? Aí esse zigoto se multiplica, forma 2 células, 4, 8, 6, vira o blastocisto, e na fase de blastocisto, o conjunto de células que formam o embrião, o embrioblasto, sofre uma separação. Então, são formados 2 embrioblastos no mesmo blastocisto, que vai se fixar ao endométrio, a parede do útero, e como a camada de fora do blastocisto, o trofoblasto, gruda no endométrio e forma a placenta, como o blastocisto é único, só vai ter uma única placenta. É um caso de poliembrionia, não poliovulação. São 2 embriões que formarão uma única placenta, gerando indivíduos obrigatoriamente do mesmo sexo. Mas, Rangel, por que eles são do mesmo sexo? É simples, porque eles vieram do mesmo zigoto. Como vieram do mesmo zigoto, tem DNA absolutamente igual, muito semelhante, com diferenças desprezíveis entre eles. Por isso são do mesmo sexo, têm características físicas muito semelhantes. As diferenças físicas geralmente são dadas pelo crescimento no ambiente onde eles vivem. Esse gêmeo monozigótico é o mais comum. 65% dos casos de gravidez gemelar onde os gêmeos são chamados de idênticos ou monozigóticos são indivíduos formados dessa forma. O embrião se separa na fase de blastocisto em 2 embrioblastos. Cada embrioblasto gera um filho diferente com uma única placenta dividida entre eles. No segundo caso, ocorre uma coisa um pouco diferente. Um espermatozoide fecunda um ovócito, forma um zigoto. O zigoto sofre segmentação ou clivagem. Só que nessa fase do embrião, quando a mórula está virando o blastocisto, essas células acabam se soltando e acabam gerando 2 conjuntos de células diferentes. Primeiro conjunto de célula, segundo conjunto de célula. O conjunto de célula de cima acaba desenvolvendo um blastocisto, o conjunto de células de baixo acaba desenvolvendo um outro blastocisto. O blastocisto de baixo vai criar a criança da direita, o blastocisto de cima vai criar a criança da esquerda. Como são 2 blastocistos, cada blastocisto se junta com o endométrio em uma região diferente. Esses caras, apesar de terem DNA absurdamente igual, com pequenas diferenças desprezíveis, eles vêm de um único zigoto. Como vem de um único zigoto, são gêmeos monozigóticos também. São chamados de gêmeos idênticos, igual os gêmeos anteriores, que também eram gêmeos idênticos. A diferença é que esse de cima são 2 embrioblastos diferentes que vão gerar os gêmeos. Nesse de baixo, cada blastocisto são 2 blastocistos que vão dar origem aos gêmeos. Mas como tanto esse caso como o anterior, eles começaram com um único zigoto, nós vamos ter os gêmeos sempre com DNA igual, ou melhor, DNA absolutamente semelhante, com pequenas diferenças, mas sexo igual e características físicas muito parecidas. Legal? E o que influencia, o que leva à formação, então, desses gêmeos monozigóticos? Primeiras características dizendo aí, né? Um único zigoto que se desenvolve, né? E por isso eles são idênticos geneticamente. Eles são oriundos de uma única célula ovo, e geralmente se forma, aí está dizendo do primeiro ao 14º dia, mas geralmente é entre o 3º e o 10º dia de gravidez que a mulher acaba tendo ou a separação dos embriões ou a separação dos embrioblastos já dentro do blastocisto. Legal? A divisão precoce resulta em formação de gêmeos dicoriônicos, ou seja, se separar muito cedo, os embriões se separarem em 2, cada um vai ter sua placenta, é o que está dizendo aqui embaixo. E se os 2 separarem muito tardiamente, terão uma placenta única. O que gera geralmente a formação de gêmeos monozigóticos? O zigoto é formado na tuba uterina. Ele tem que andar até o útero, ele vai ser levado pelo fluxo de líquidos tubários até o útero. E se esse fluxo for lento, pode dar tempo do embrião se separar e gerar os gêmeos monozigóticos. Outro problema é problemas da fixação no endométrio. O blastocisto vai fixar no endométrio para gerar o filho, a placenta, a anidação. Se a anidação for muito demorada, pode ocorrer que o embrioblasto se separe em 2 e acabe formando aqueles gêmeos monozigóticos com a mesma placenta sendo formada aí por eles. Beleza? Galera, era isso que eu queria falar com vocês sobre gravidez gemelar. Fechamos nosso assunto de gravidez gemelar aqui agora. Tá aqui o boletim de gravidez gemelar, tá bom? E aí,
esse bloco fechado. Faça exercícios que estiverem disponíveis para vocês. Fixa bem a ideia e qualquer problema, vocês falam com o Rangel. Tá legal? Beijo, abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!